Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Quando nós vamos fazer uma viagem, por exemplo, se nós vamos fazer uma viagem para um país reconhecidamente perigoso, isto exige um certo tipo de precaução. Algumas precauções devem ser tomadas para que nós possamos fazer uma viagem da maneira mais segura possível. Nós, às vezes, contratamos um guia, no local, de maneira a poder se locomover de maneira segura, resolver os problemas de maneira segura. Muitas vezes é o que acontece, na verdade, é o que acontece conosco quando nós iniciamos a viagem da reencarnação. Antes de vir, nós tentamos nos assegurar de reunir os recursos, os meios mais seguros, mais eficazes, para que a nossa travessia se faça da melhor maneira possível. Então, nós tentamos escolher a família que vai nos dar o melhor meio para realizar nosso projeto reencarnatório. Nós escolhemos o melhor meio social para as nossas necessidades. E, finalmente, cada um de nós vai traçar os seus planos orientados, pelos benfeitores espirituais, pelos nossos guias e mentores, de maneira a fazermos uma travessia que seja a mais eficaz. Nascer e viver no nosso planeta é como fazer uma viagem por um mundo perigoso, para o qual nós necessitamos de ajuda, porque são muitas as tentações, são muitos os desvios, são muitos os problemas, são muitas vezes complicadas as situações de vida em que nós nascemos, o meio social, a família. Então nós precisamos de ajuda. É lógico que nós todos temos conosco os nossos benfeitores espirituais, mas nem sempre nós somos capazes de ouvi-los, nem sempre nós temos o adestramento espiritual necessário para captar as intuições, para perceber, a fineza dessas intuições, e aí nós vamos vivendo e se embolando muitas vezes nos problemas. Desta maneira, é extremamente importante quando nós, num certo momento, tomamos realmente consciência de que viemos para este planeta com um plano de crescimento espiritual. Nem todo mundo tem essa percepção, nem todo mundo entendeu ainda isso. Quando nós tomamos essa consciência, nós fazemos aquilo que nós fazemos quando nós tomamos consciência de que queremos fazer algo. Por exemplo, você descobre que é importante cuidar do seu corpo e você quer fazer corrida. Você procura um grupo de pessoas que querem fazer corrida e você sempre vai achar. Você é muito festeiro e quer fazer um baile por semana. Não se preocupe, você vai achar um monte de gente. Você quer fazer natação, sempre tem gente interessada. Agora, você quer fazer reforma íntima. Aí é um esporte que não tem muita gente interessada, né? Então, muitas vezes nós sabemos que a reforma íntima, ela exige autossacrifício, ela exige autocontrole, ela exige um trabalho sobre nós mesmos, ela exige uma capacidade de resiliência, de muitas vezes cairmos, refazermos o caminho, retomarmos a estrada, sermos capazes de reconhecer os nossos erros e ainda assim continuar. Ela exige uma disciplina, e isso não é todo mundo que está disposto a fazer, principalmente no mundo em que nós vivemos atualmente, que é um mundo bastante relaxado, né? Tudo pode, faça o que você quiser, tudo é permitido, e nós sabemos que as coisas não são bem assim, desde que você tenha tomado consciência, evidentemente. Nós precisamos de referência. E é nesses momentos que é importante nós olharmos em volta e nos darmos conta que, poxa, há alguém que já fez esse caminho.
alguém que já trilhou essa estrada. E aí você olha para alguém como Chico Xavier, por exemplo, e você diz: poxa vida, que beleza que esse homem tem existido. Porque é alguém que prova, apesar de ter sangrado e suado, né, nos sacrifícios que fez, é alguém que prova que o caminho é possível, que o caminho da redenção e do crescimento espiritual são vias possíveis para nós todos. E isso é muito consolador. Quando nós vemos o trabalho de alguém como Allan Kardec, que foi um homem que dedicou anos e anos da sua vida num trabalho extremamente difícil, de horas e horas de sacrifício, escrevendo, compondo seus livros, avaliando, reavaliando, examinando todas as coisas, respondendo a centenas de cartas por semana, escrevendo a Revista Espírita, trabalhando horas e horas todas as semanas, o que provavelmente reduziu de 10 anos a sua vida. Mas ele sabia que estava abrindo um caminho de esperança para toda a humanidade. Ele sabia que estava nos legando um consolo espiritual único, que até então nós não tínhamos na humanidade. Saber que a vida é eterna, mas não simplesmente saber, conhecer isto verdadeiramente, conhecer as provas físicas e teóricas dessa existência, nos deixar o primeiro manual de contato com o plano espiritual, que é o Livro dos Médiuns. Então, quando nós olhamos e vemos o sacrifício e o esforço que estas grandes almas fizeram, isto é extremamente reconfortante. Porque eles, muitas vezes, muitos desses espíritos não precisariam sequer ter nascido. Eles vêm em missão de amor, vêm para nos dizer: meus irmãos, meus filhos, o caminho existe. Continuem, façam um esforço, façam um sacrifício, vocês chegarão. E isso é muito bom porque nós precisamos dessa segurança. A segurança de alguém que nos mostra o caminho. E eles podem voltar e nos mostrar o caminho, porque eles já trilharam esse caminho. Então, é importantíssimo para nós o cultivo e o respeito da obra destes grandes mestres espirituais. É lógico que, sendo espírita e estando num canal que divulga e trabalha com o espiritismo, que fala da mensagem espírita, eu estou dando exemplo de grandes figuras da doutrina, mas em todas as religiões nós temos esses grandes homens e mulheres, pessoas de uma grande disciplina e de uma grande coragem espiritual, que nos asseguram que o caminho do crescimento espiritual é possível, é real, é alcançável pelos nossos esforços e sacrifícios. Então, não tenhamos hesitação, não tenhamos medo, porque nós temos referências. Nós temos aqueles que nós podemos olhar e dizer: meu Deus, Chico Xavier é um homem que passou 70 anos no trabalho espírita, que foi conhecido de gerações e gerações de espíritas no Brasil, e hoje é conhecido no mundo todo. Então, qual é o respeito que nós devemos a eles? O respeito para alguém como Chico Xavier ou Allan Kardec, que nos deixaram dezenas de livros, é nós termos a delicadeza, a humildade e o compromisso de ler estes livros, de estudar estas obras, de cultivar o conhecimento e de abrir estes mapas que eles nos deixaram e analisá-los de um modo cuidadoso, aplicá-los à nossa vida. Por que alguém daria tantos anos de sacrifício da sua vida, do seu corpo físico mesmo, como Chico Xavier ou como Allan Kardec fez, se ele não soubesse a importância que tem? Eles olharam para nós, foi para nós que eles olharam. Eles pensaram nos homens e mulheres que vão vir e que viveriam depois deles, e que estes homens e mulheres teriam uma referência para se guiarem em direção à vida espiritual.
Porque nós viemos para essa viagem, mas esse não é o nosso destino. Nosso destino está depois desse percurso. Mas nós só podemos chegar bem do outro lado deste percurso se nós caminharmos com segurança aqui, se nós soubermos o que fazer aqui. E é esse o trabalho que foi feito por homens como Allan Kardec, Chico Xavier, Emmanuel, né, e tantos outros, espíritos que muitas vezes já pagaram suas dívidas, já cresceram, já se iluminaram, que não precisariam vir de volta para o nosso planeta, mas que vêm em sacrifício. Vêm porque eles têm o compromisso diante de Jesus de nos guiar ao porto seguro, para que nós possamos finalmente vencer os condicionamentos do mal, da miséria moral, do sofrimento, dos nossos velhos erros e vícios. Então, olhemos o exemplo que eles nos deram, e isto pode nos guiar, porque eles enfrentaram adversidades, eles enfrentaram injúrias, eles enfrentaram deboche, eles enfrentaram escárnio, eles enfrentaram agressões do mundo físico e espiritual. Mas eles vieram para nos mostrar que o caminho é possível e que você pode se engrandecer espiritualmente vivendo neste percurso de lutas que é a nossa passagem pela Terra. Então, amigos, se nós podemos resumir, nós diríamos que sim, para essa viagem nós precisamos desses guias. Tentemos honrá-los, porque quando alguém como Allan Kardec, ou Leon Denis, ou Gabriel Delany nos deixam obras da grandeza que deixaram, e aí de repente você encontra um sujeito que diz essas coisas estão superadas. É realmente triste, né? Porque o sujeito às vezes não leu 2 páginas, mas ele já conhece algo melhor. Então é muito triste, porque se nós queremos realmente honrá-los, façamos grupos de estudos sobre as obras de Leon Denis, façamos grupos de estudos sobre as obras de Allan Kardec, façamos grupos de estudos sobre as obras de Chico Xavier, vamos dar cursos, vamos fazer um trabalho de estudo e de divulgação, porque se eles tiveram o sacrifício de conceber a obra, façamos nós a nossa parte de absorvê-la e transmiti-la para os outros. Será a melhor forma de honrá-los, de dizer muito obrigado, Chico, muito obrigado, Allan Kardec, muito obrigado, Leon Denis. Homens que muitas vezes se sacrificaram fisicamente, financeiramente, para nos legar um patrimônio de cultura e de espiritualidade que servem hoje como guias das nossas vidas. Então, não há outra maneira de honrar a memória deles que não essa, a de honrar a obra que nos deixaram, de cultivar esta obra, de estudá-la com carinho, com perseverança, com decisão. Então, amigos, este é o nosso convite. Esta é a nossa reflexão sobre a importância destas referências espirituais nas nossas vidas. Eles são guias que nos levam a atravessar essa noite escura da nossa jornada na Terra, que nos mostram um caminho, que consolam as nossas almas, que nos asseguram que o esforço que nós fazemos para melhorar vale a pena. Vamos honrá-los não só com a admiração vazia, mas com um estudo sério, dedicado, perseverante, para que eles saibam que valeu a pena, que depois do sacrifício que eles fizeram, outros seres humanos tomaram isso para si, tomaram isso seriamente e cultivam isso com amor e carinho. Essa é a melhor forma de mostrar que eles não fizeram um sacrifício em vão. Então fica aqui o nosso convite. Não tenhamos medo, não hesitemos em estender o estudo da doutrina espírita em todos os quadrantes deste planeta. Nós estaremos participando desta missão enobrecedora que estes grandes vultos nos deixaram. Então fica aqui o nosso convite, fica aqui a nossa reflexão. Eu espero que vocês tenham apreciado.
Partilhem, deem um like no nosso canal e estejam conosco logo, logo para um próximo encontro, para uma próxima reflexão. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, fiquem em paz.